Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentados do livro A Vida com Propósitos, de Rick Warren. Hoje, dia 21 de junho, estamos no capítulo 21, Protegendo a Sua Igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo, sabe? E em Colossenses também, capítulo 3, o versículo 14, diz: acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É a sua função proteger a unidade de sua igreja, é a minha função e a sua função, sabe? A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento ele dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus ele deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja, sabe? Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são totalmente unidos em um. E o próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, sabe? De humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial ele tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade, sabe? Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente. Naquelas horas agonizantes, isso mostra a importância do assunto, sabe? Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e ele a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, sabe? Causados por conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos, sabe? A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E como fazer isso, né? Como fazer isso, Adriana? A Bíblia ela nos dá algumas orientações. Algumas delas diz assim: concentre-se no que temos em comum. Concentre-se no que você tem em comum, não em nossas diferenças. Porque Paulo recomenda: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, sabe? Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar e não em nossas diferenças pessoais, sabe? Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus, ele deseja unidade e não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças em circunstância alguma nos separe, sabe? Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos, né? E quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece, sabe? Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo ele implora por isso. Ele diz na sua palavra: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês
que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meu Deus, é isso. Nada na terra é mais valioso para Deus que a sua igreja, sabe? Que viver assim, em harmonia, em um só pensamento, né? Que é Jesus Cristo. O segundo ponto aqui é: seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, sabe? A despeito das imperfeições que nela encontra. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, sabe? Mas isso não é culpa para deixar de congregar com eles. Eles são sua única família, são sua família, mesmo quando não agem como uma. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. E a lista pode ser bastante longa, sabe? Conflitos, mágoas, a hipocrisia, a negligência, a mesquinharias, né? O legalismo também e outros pecados, que são muitos. E em vez de ficarmos abalados e surpresos, eu e você devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, sabe? Entre os quais eu e você nos incluímos. Por sermos pecadores, a gente magoa uns aos outros. Às vezes, sabe, é intencionalmente e às vezes sem querer mesmo. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte, para uma comunhão mais profunda, sabe? Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica a imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente, sabe? Aí ele diz aqui que um autor chamado Groucho Marx, ele ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tivesse de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. É verdade. E ele diz também um ministro chamado Dietrich. Ele é um ministro alemão e ele foi martirizado por resistir aos nazistas. E ele escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e carecedores da graça divina. É verdade. Esse é o início da verdadeira comunidade, sabe? Toda igreja deveria afixar uma placa. Aqui, pessoas perfeitas não precisam entrar, sabe? Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. É verdade. E aqui ele fala, né, que aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si torna-se destruidor desta, se não dermos graças diariamente pela congregação em que fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades. E se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível, insignificante, estamos impedindo que Deus permita a nossa congregação crescer. É verdade.
Outro ponto aqui é prefira incentivar do que a criticar, sabe? É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus, não é verdade? Sempre quando alguém está ali na igreja servindo a Deus direitinho, sempre vai ter aquele atirador de pedras, porque é mais fácil, né? Ficar atirando pedras naqueles que estão servindo a Deus, que se envolve, contribui. E Deus, ele nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros, gente. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo, sabe? Cabe a Deus julgar, só cabe a Deus, não é verdade? Então, e Paulo também acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicção distinta das nossas. Porque você critica as ações do seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus, sabe? E sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus. Anote aí, quando eu julgo o meu irmão, eu perco minha comunhão com Deus. Eu exponho o meu orgulho, eu exponho a minha insegurança, eu predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Vê como isso é sério. O espírito crítico é um vício dispendicioso. Sabe que você hoje se constranja com essa palavra e permita a Deus, né, mudar o seu caráter, peça socorro a Ele, sabe? E na Bíblia, vê como isso é sério, na Bíblia, Satanás é chamado acusador de nossos irmãos. Culpar, criticar, queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazermos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são verdadeiros inimigos, sabe? O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade da congregação. E a Bíblia diz: estejamos de acordo em usar toda a nossa energia para convivermos uns com os outros, ajudando os outros com palavras de encorajamento, em vez de desanimá-los apontando-lhe as faltas. É verdade, meu Deus, né? Outro ponto aqui é: recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Isso é muito sério, né? Fofocar, ele é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem de solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e se quiser proteger sua igreja, não deve nem as ouvir. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime, sabe? Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas a respeito de você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas para Deus, você é um criador de casos. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. Esses são os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos, sabe? Aí, fazendo um breve comentário aqui, eu lembro de Josué e Caleb, né? E alguns espiões que foram mandados para a cidade, né? Para verificar ali a terra prometida que Moisés mandou, o Senhor mandou. E lá eles foram verificar os frutos, foram verificar tudo e trazer um relatório, né, para Moisés. E não que isso fosse uma fofoca, mas eles chegaram cheios de pessimismo, falando mal. O povo de lá é muito gigante, o povo de lá não a gente somos gafanhotos, sabe? Aquela palavra de desencorajamento, sabe? Não se enquadra numa fofoca, mas se enquadra aqui em palavra para provocar realmente, jogar um balde de água fria nas pessoas. Tem pessoas assim, né? Não vê expectativa, não vê nada, só vê coisas ruins. E foi o que aconteceu. Já Josué e Caleb não. Josué e Caleb,
Eles tinham ali aquela imagem de que aquela cidade, aquele lugar era perfeito e que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ia livrar, ia proteger eles, aquele que abriu o mar vermelho, ia proteger eles dos gigantes, sabe, dos midianitas. Então eles dois vieram com palavras de encorajamento, mas o povo deu ouvidos àqueles outros que falaram mal, sabe? Todo mundo começaram a murmurar, era melhor a gente ter morrido, era melhor a gente ter ficado lá, começaram a murmurar. E a mesma coisa somos nós, às vezes a gente dá ouvidos a alguém, aí começa a criticar, às vezes a gente nem sabe da história, nem sabe ao certo, a gente nem foi lá ver, não tá lá, não viu, só ouviu falar uma fofoca, alguma coisa, e a gente já tá, digamos assim, criando contenda, criando raiva de alguém. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas só porque alguém chegou e comentou e disse, aquela fulana ali não presta, não vale nada. Você já cria um ódio, já cria uma raiva, já não dá espaço para aquele ser humano, não dá espaço para aquela pessoa. Isso é errado, sabe? Isso é errado. E a gente sabe o que aconteceu com o povo. Uma coisa que Deus não gosta é disso, sabe? De murmuradores, de pessoas que provocam conflitos, contenda, confusão. Deus, ele abomina pessoas assim. E a gente sabe a história. Infelizmente, esse povo não desfrutaram da terra prometida. Eles morreram no meio do caminho, sabe? Eles morreram no deserto. Mas aqueles dois, Josué e Caleb, que olharam com olhos de esperança, que exaltaram a Deus, que creram que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia adiante deles para dar essa terra prometida, eles sim herdaram a terra prometida. Sabe, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está disseminando, falando mal, às vezes até dos seus líderes, às vezes até de alguém ungido por Deus. Cuidado, você pode morrer no deserto, você pode morrer no caminho de Deus, ninguém se esconde, sabe, isso é muito sério. Muito sério. Me fez lembrar aqui de um testemunho que eu estava vendo de uma senhora do círculo de oração esses dias, pela internet, sabe? Ela falando que falaram mal dela. Ela era esposa de um pastor e era dirigente do círculo de oração de uma cidadezinha do interior de São Paulo, eu acho, de Goiás, não me recordo. Mas, de repente, três pessoas, três irmãs lá do círculo de oração começaram a falar mal dela, inventaram uma história que ela não tinha feito, ou seja, levantou um falso contra ela, sabe? E era muito sério, era coisa de levar para a justiça. E Deus bradou, Deus usou e ela, quando chegava na igreja, ela percebia os olhares, sabe? Aqueles olhares de julgamento, todo mundo olhando do pé à cabeça, e ela se sentia tão mal. Ela, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada de errado, por que as pessoas estão assim? Então ela chorava, sabe? Ela chorava, mas Deus, ele tudo vê, ele é juiz, sabe? E ele usou um servo uma certa vez e disse na igreja que estava vendo, ia vir com juízo diante dessas mulheres que falaram mal da sua serva e que ia expor. Todo mundo ia saber quem eram essas pessoas, porque ele ia tirar de lá, ia tirar daquele lugar essas três pessoas. Aí todo mundo ia ver quem foi, porque ia saber a notícia. Aí, dito e feito, passou um mês, mais ou menos 2 meses, apareceu a notícia de que uma irmã foi embora para outro estado, porque o marido dela recebeu uma promoção no trabalho, teve que viajar, aí ela foi junto. A outra desapareceu, porque o marido sumiu, aí ninguém sabe se ela foi atrás. Foi mais ou menos assim a história. Aí ela desapareceu. Aí ninguém sabe a história, se ela foi atrás dele, se ele deixou ela, ninguém sabe. E a outra foi simplesmente uma senhorinha, já com seus 80 anos, era uma senhorinha mesmo. Aí que Deus poderia até preparar e levar, mas não, Deus colocou no leito, sabe? Deus colocou em enfermidade que médico nenhum descobriu, passou tempos e tempos. E todo mundo querendo descobrir, era como se fosse uma alergia que ela tinha, sabe?
E essa senhora ficou debilitada. Aí foi quando conseguiu, né, pela misericórdia de Deus, Deus levantou um médico, e o médico disse assim para a filha: olha, você quer que sua mãe sobreviva? Quer que sua mãe viva? Ela: claro que quero. Então leve ela embora desse lugar. Ela tá com alergia ao tempo daqui, alergia ao clima deste lugar. Vê só que coisa, só Deus para fazer isso, né? Uma doença dessa. Aí ele disse: olha, eu estou perplexo, porque essa doença geralmente acomete crianças, né? Bebês, crianças. E sua mãe é uma idosa, isso é muito raro acontecer. Se você quer que ela... só é você se mudar, vá para outro estado, outro clima, que ela vai ficar boa. Oxe, dito e feito, a mulher desapareceu. Levou e toda a congregação viu, né? Ficou claro quem foi as pessoas que se levantaram contra essa irmã. E Deus, ele levantou como um juiz, sabe? E a gente vê tanto testemunhos, né? Por isso que tanta gente anda doente, enferma. A gente sabe tanto testemunhos por aí. E cabe a pessoa se arrepender, sabe? Então, como Deus tinha um propósito na vida dessas três, ele preferiu levar para longe, sabe? Levar para longe. Enquanto elas estavam lá, eu creio que Deus estava tratando com a vida delas, sabe? Então, ele é juiz, ele é o nosso juiz, sabe? Não adianta a gente usar a força do nosso braço para se defender. Essa irmãzinha não fez nada de mal, ela estava ali inocente diante de Deus. Então, Deus ouviu, Deus, aquele que tudo vê, né? Davi fala nos Salmos: para onde eu irei, né? Eu posso me esconder no mais profundo abismo, nas águas. Para onde eu for, o Senhor estará. Então, ninguém se esconde de Deus, sabe? Ninguém. Então, muito cuidado com o que se fala. Devemos ter muito cuidado. Aí eu lembrei, o Seu Espírito Santo me fez lembrar, sabe? Disso que aconteceu com essa irmã. E é muito sério. E é triste, né, constatar que no rebanho, voltando aqui para o livro, que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos, na verdade. E Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada, sabe? A difamação, ela revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais, sabe? A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude, né? Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. E é uma pura verdade, né? E outro ponto aqui é: pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina a igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o seu irmão o ofendeu, vá lá e fale com ele. Resolvam isso entre vocês. Se ele o escutar, você ganhou um amigo. Mas se ele não o ouvir, leve com você mais 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne tudo legítimo e tente novamente. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, né? E em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, na verdade, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. E a primeira atitude só aumentará o problema, né? Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver os assuntos sozinhos, o passo seguinte é levar 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. Mas, Adriana, o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente, né? Indiferente, não querer conversa? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-lo como incrédulo mesmo, como descrente, sabe? Porque um verdadeiro cristão, ele ama, ele perdoa, ele tem o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito é o amor, que é o elo perfeito, né? É a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é o domínio próprio,
a mansidão, sabe? Então, se você foi lá, recorreu, não teve ajuda, foi lá, chamou 2 pessoas, não teve ajuda, chamou a igreja, um pastor, não teve jeito, aí Deus nos recomenda agir como um incrédulo, um descrente, né? Deixar para lá. A sua parte você já fez. E tem também outro ponto aqui: apoie seu pastor e os outros líderes. Devemos apoiar o nosso pastor e os nossos líderes. Não existe, sabe, líder perfeito, mas Deus ele concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja, sabe? Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. E a Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Ele diz: sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para os sobrecarregar, porque vocês deveriam tornar as coisas difíceis para eles, não é verdade? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, sabe? Mas vocês também terão de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre como se comportou com relação a seus líderes, e a Bíblia instrui os pastores sobre como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja, sabe? Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude e amadureçam, sabe? Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja. Caso não considere os 2 avisos mencionados, eles podem até remover, vê só, né? A Bíblia é bem clara, por isso que eu digo que a Bíblia é um manual de vida, de ética, de tudo, né? Ele ainda diz que não resolvendo, não contribuindo para a harmonia, a liderança deve remover os perturbadores da igreja, veja só. Porque são pessoas de coração duro que não querem ser transformados, né? Quer viver de todo jeito e não é assim, né? A gente tem que se submeter, temos que submeter uns aos outros, amar uns aos outros e respeitar principalmente os nossos líderes e pastores, né? Não falando mal, não julgando, né? Não fazendo coisas que não agradam a Deus, não é verdade? E protegemos a congregação quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Não é isso? Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações o tempo todo, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: honrem os líderes que trabalham com tanto empenho por vocês. Quem tem a responsabilidade de os orientar e liderar em obediência. Sujeitem-se a eles com estima e com amor, sabe? Com respeito, com amor. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso, sabe? Nem sempre vai ser fácil. Em alguns momentos terá que fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo, sabe? Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu, e nosso em vez de meu, sabe? Porque a gente é tão egoísta, não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos coloca na congregação, na igreja, para a gente aprender a ser humildes, aprender a se colocar no lugar do outro, né? Como quando Pedro mesmo fala na palavra de Deus, ele diz que aquele que temos que amar ao nosso próximo a ponto de dar a vida por eles. Isso é o que me ama, esse é o que ama Jesus, como Jesus, né? Se queremos ser parecidos com Jesus, se queremos ir para o céu, a gente tem que ser parecido com Jesus. E Ele deu a sua vida
pelos seus amigos, por nós pecadores, né? E por que a gente fica com cara feia, né? A gente já fica querendo as coisas só para nós. Não, temos que morrer, matar o nosso eu todos os dias, né? E pensar sempre no todo, num grupo todo. Em vez de eu, a gente dizer sempre nosso, né? E Deus diz, não pense apenas no próprio bem, pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. É isso. A gente tem que sempre pensar no próximo, né? E Deus abençoa a igreja, sabe? Que permanece unida. Cada membro, ele precisa assinar um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa, né? Quando a comunidade é unida e amorosa, todo mundo quer fazer parte dessa igreja, não é verdade? Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, ele fala aqui de uma igreja lá em Saddleback. Ele disse que no período de 7 anos a igreja chegou a batizar alguns milhares, veja só, milhares de novos convertidos. E quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar, não é verdade? Uma igreja realmente que vive os ensinamentos de Jesus. O que você está fazendo, né, no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo para isso? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor, sabe? De um lugar no qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. É verdade. Então, que hoje eu e você decida ser essa igreja, ser essa pessoa, porque somos morada do Espírito Santo. Que eu e você, né, passe a amar mais, a respeitar mais o próximo, a viver mais em função, né? Quanto temos que aprender ainda. Por isso que a caminhada do cristão é todos os dias, gente. É todos os dias de renúncia. É até que ele venha. Até que Jesus venha, temos que renunciar ao nosso eu todos os dias. Temos que amadurecer na fé. Temos que deixar de lado as coisas de menino, sabe? Porque toda criança é egoísta. Mas a criança vai crescendo, ao longo que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a dividir o brinquedo, ela vai aprendendo a dividir, ela vai aprendendo a servir. Mesma coisa somos nós na fé. Precisamos amadurecer na fé, precisamos permanecer, né, deixando para trás as coisas que passaram, as coisas de criança, né, e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Fazendo o quê? Servindo, amando, deixando de lado as coisas que não se agradam a Deus. E como eu posso fazer isso? Apoiando, né? Apoiando o meu pastor, apoiando os líderes, respeitando, dando honra, né? Praticar os métodos para a solução de conflitos, não é verdade? Ser uma pessoa pacificadora, como diz a palavra de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão o reino de Deus, deles é o reino de Deus. Então é isso, temos que ser pacificadores, gente. Outro ponto é recusar-se, né, a dar ouvidos a fofocas. Tem pessoas que gostam, né, de ver as notícias ruins dos outros. Fulano, tá sabendo, fulano engravidou, fulano, não sei o quê. Não dê ouvidos, irmão, pelo amor de Deus, vamos orar, né, vamos orar, não tem coisa melhor, né. Então, é isso, é se recusar a fofocas, a ouvidos, falar mal dos outros, se recusar, sabe? E prefira incentivar a criticar. Não critique, incentive, seja incentivador de sonhos, sabe? Seja incentivador. O mundo já está cheio de críticos demais, sabe? Principalmente nas redes sociais, né? Você não pode expressar a sua opinião, por exemplo, do lado político, né? Alguma coisa de cunho político, que você já é taxado, você já é ridicularizado, você já é cancelado, que chamam assim nas redes sociais, não é verdade? Então, que a gente possa ser incentivadores e deixar de lado isso, sabe? Porque isso fere muitas pessoas e
Quantas pessoas estão hoje na prisão, no cárcere mental da ansiedade, de uma depressão, que às vezes passaram por isso, não é verdade? Passaram por alguma mágoa, algum sofrimento, foram rejeitados, sabe? Então, seja realista em suas expectativas, sempre, né? Não crie expectativa demais a respeito de alguém. Não, crie sempre expectativa em Deus, sabe? E concentre-se sempre no que você tem em comum com o seu próximo. O que é que você tem em comum? O reino de Deus, né? A salvação. Não a diferença, né? É feito num casamento, toda relação, todo mundo vai ter uma diferença, ninguém é igual, né? Um casamento, com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa, com seu amigo, com sua amiga, cada um tem sua diferença, teve uma família, né? Uma criação diferente da sua, não é verdade? Então, é esses pontos. E trazer à memória sempre o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3,14, que diz: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É isso. O segredo é o amor, gente, porque o amor é o elo perfeito. Não tem pra onde correr, sabe? O amor é o elo perfeito. Então, gente, pega aí um caderno, uma caneta e vamos para a reflexão. Anota aí. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Pegue aí a caneta e anote Romanos 14:19. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Vou repetir. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. E uma pergunta para você meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse exato momento? O que é que eu e você está fazendo para proteger a unidade da minha família eclesiástica? É isso, gente. É essa palavra que talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Então, aplique essa palavra no seu coração e até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Mas antes, eu quero orar. Feche os seus olhos. Se você estiver no trabalho, eleve os seus pensamentos para o alto. E se você tiver a oportunidade, ore nesse momento. Pai amado que estás no céu, santo é o teu nome. Deus bendito, tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Deus, de estar aqui em tua presença, aprendendo cada vez mais de ti. Deus, nos ajuda, me ajude, ajuda a tua igreja a aplicar essa palavra no nosso coração. Nos ajude a proteger a nossa igreja. Nos ajuda, Senhor, a esforçarmos a continuar unidos e que, acima de tudo, a gente possa deixar que o amor dirija nossas vidas, sabe, Deus? Para que a nossa igreja permaneça unida, permaneça em harmonia. Deus, sabemos que nada na terra é mais valioso para Deus que a sua igreja. Então precisamos valorizar mais a nossa igreja, precisamos valorizar os nossos líderes. Nos ajuda, Deus, a valorizar o que temos em comum. Nos ajuda a não olhar as diferenças, mas olhar o que temos em comum. Nos ajuda, Pai, a viver a Tua palavra de verdade, sabe, Deus? Nos ajuda a recusar as fofocas, a ouvir aquela fofoca às vezes disfarçada de bem, sabe? Disfarçada às vezes de um pedido de oração, mas só para querer saber a vida da pessoa, os detalhes, sabe? Então nos ajuda, Senhor. Protege os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca. Que a gente possa praticar, meu Deus, os métodos de solução de conflitos, que a gente possa ser pessoas pacificadoras, porque é delas o teu reino, Deus. Nos ajude a respeitar e honrar os nossos pastores, os nossos líderes, sabe? A não cometer julgamentos, ó Senhor. E cada pessoa que foi alcançada por esse audiobook, que cada pessoa, Deus, nesse Brasil, ou até mesmo no exterior, que parou para ouvir, Senhor, alcance essa vida, transforme,
que ela possa ser edificada, que ele possa ser edificado com a tua palavra, porque a tua palavra nos constrange, a tua palavra vai até a divisão da nossa alma, vai além das juntas e medulas, Deus, e tu nos sonda, tu nos conhece como ninguém. Nos ajuda a sermos guiados nessa jornada rumo ao céu, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço. Nos conceda um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que a tua paz seja conosco sempre, Deus. Para essa pessoa que por acaso alguma vez foi ferida, né, na casa do Pai, por alguém, por uma palavra, por alguma fofoca, por alguma coisa que ficou sabendo, ou até mesmo por uma palavra do pastor, de um líder, e de alguma forma essa pessoa paralisou, se entristeceu. Deus, que ao que ela possa encontrar, Deus, refúgio em Ti e entender que somos uma família imperfeita. Estamos em processo de transformação de vida, estamos aqui para acertar todos os dias, estamos querendo acertar, Deus. Então ajude essa pessoa para que ela possa abrir seu coração e perdoar quem lhe feriu, porque só assim podemos encontrar misericórdia, né, Deus? É horrível viver uma vida sem perdão. Então liberte os cativos, liberte quem vive na prisão, né, na prisão da falta de perdão, Deus, que de fato é uma prisão. Tem misericórdia das pessoas que vivem com ansiedade, com depressão. Senhor, que o Senhor os alcance, Deus, o alcance, levante mulheres, homens, jovens, pastores, líderes, que vá ao encontro dessas pessoas e resgate, sabe, Deus? Resgate essa vida, resgate essa alma tão sedenta de Ti, Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por tudo, Paizinho. Nos concede um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Obrigada a você que chegou até aqui. Até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Até mais.